Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural de hoje vem aqui na residência do Manuel Messias para a gente fazer um bate-papo sobre dramaturgia, direção e o ator que é o Manuel Messias. E a gente vai contar um pouco do passado também, vai falar um pouco dos projetos do futuro. E a gente começa com o Manuel Messias se apresentando, falando um pouco dessa trajetória dele. Fala pra gente, Messias. Luiz Cláudio Daniel, é um prazer estar aqui no programa Balaio Cultural para a gente conversar um pouco sobre cultura, né? Bom, meu nome é Manuel Messias, sou ator, atuo aí há 24 anos na profissão, né? Comecei com teatro amador em Taubaté e depois do teatro a gente foi migrando para outras áreas da arte, né? Como documentário, cinema, enfim. Então a gente tem um pouco de vivência em toda essa área cultural. E é importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, para o resgate, né, do que é cultura aqui no Vale do Paraíba e as perspectivas que a gente tem para o futuro das artes aqui para nós. O Messias e eu começamos praticamente na mesma época. Verdade. E a gente tem bastante história para contar de coisas que o teatro amador faz a gente evoluir, né? Então, desde a gente levar palco para poder montar, procurar espaços e parceiros que acreditaram no nosso potencial, até nós irmos à bancada em São Paulo e tirar o nosso DRT como artistas mesmos e depois chegar em Taubaté, né, Messias? Conta essa passagem, que a gente veio com a documentação para Taubaté e eles não sabiam como registrar na carteira de trabalho nosso a profissão de artista. Exatamente, é verdade. Essa é uma história inusitada, né? Porque acho que a gente pode dizer que a gente é pioneiro, né? Na profissionalização do teatro, né? Do artista, da profissão de artista aqui no Vale do Paraíba, né? Que a gente vem de uma época onde a gente tinha muito pouca estrutura, toda a estrutura que havia aqui era sempre no eixo Rio-São Paulo, mas aqui para nós era muito vago, né? Esses recursos. Então a gente, como o Luiz Cláudio falou, a gente fazendo teatro amador aqui em Taubaté, né, e região, e aí a gente juntando todo esse material para comprovar a nossa atuação na área cultural. E aí a gente descobriu que a gente só conseguiria o nosso registro se fosse ou no Rio ou em São Paulo, e aí lembro que a gente saiu daqui numa saga, né, com toda aquela documentação debaixo do braço e fomos para São Paulo pleitear esse nosso registro profissional. E aí foi uma saga, a gente passou vários dias caminhando para São Paulo, levando documentação, até que saiu o nosso registro profissional e a gente, lembra que a gente veio com esse registro, né, do SATED, lá de São Paulo para cá, e fomos no Ministério do Trabalho aqui oficializar o registro, e o próprio Ministério do Trabalho não sabia como fazer todo esse processo, e aí, enfim, demorou um pouco, inclusive, em função desse contratempo, mas para a gente ver que realmente a gente vem de uma época que tinha muito pouca estrutura, que é a profissão, né, a profissionalização do artista não era tão vinculada, e a gente desbravou. E aí eu lembro que depois desse período ficou mais fácil, porque também a gente conseguiu mostrar para os artistas da região como que era todo o processo, né? Então, nesse sentido, acho que foi importante esse trabalho, porque a gente conseguiu trazer essas informações e contribuir, né, de uma certa forma, para que esse processo ficasse mais fácil. Hoje a gente vê que a gente tem uma facilidade bem maior, né, em todo esse processo. Mas podemos dizer que foi uma saga, né? Esse processo todo. Porque o interessante é que você sai com uma declaração do SATED, que você está apto, e geralmente as pessoas já saem e fazem o registro em São Paulo.
Então você não é um profissional da cidade de Taubaté. E nós fomos os primeiros a registrar em Taubaté como diretor, ator, e eles não tinham costume disso. Então nós tivemos que entrar em contato na época com o SATED entrou em contato com a casa aqui, o Ministério do Trabalho de Taubaté, ensinou como eles preencher o livro, tudo. Daí depois os atores de Taubaté que se formaram pela FEGO também começaram a usufruir desse benefício, porque até então as pessoas tiravam o DRT e não registravam no Ministério do Trabalho. Você sai com o seu certificado ou diploma, né? E as pessoas não colocavam em carteira como um profissional mesmo da área. E depois disso, muita gente eu sei que procurou e se beneficiou disso. Então, em certa parte, nós somos desbravadores aqui de Taubaté, para as pessoas virem registrar aqui em Taubaté, para poder mostrar que o Vale tem atores, atrizes, diretores, sendo que todo mundo pegava o registro em São Paulo. Exatamente. Daí fica como o registro da capital. Daí você nunca entra na estatística do Vale do Paraíba como um ator. O ator tem ator no Vale do Paraíba? Daí quando fazem levantamento estatística, né? Geralmente não entra, agora entra. Exatamente. E é interessante isso, né? Porque a profissão de ator ela é uma profissionalização técnica, né? Então, quando você faz um curso regular, né, de teatro, um curso técnico de teatro, ou você presta banca, como foi o nosso caso, você recebe do sindicato uma certificação de que você está apto. O registro em si é a responsabilidade do Ministério do Trabalho, né? Delegacia Regional do Trabalho, DRT. E então fica a cargo do DRT registrar aquela profissão que foi reconhecida pelo órgão que representa a classe, no caso, o SATED, né? Então, é como o Luiz Cláudio falou, é interessante porque esse registro ele é vinculado à cidade onde ele foi feito. Então, se a gente não tem o registro na cidade, estatisticamente a gente não tem levantamento da cidade. Então, é importante até para a gente registrar esses artistas na cidade, para a gente mostrar que a cidade tem um movimento cultural, tem artistas, e Taubaté sempre foi celeiro de grandes artistas, né? Acho que contribuiu com artistas para todas as áreas, né, no nível nacional. Então, acho que para nós foi importante iniciar esse processo para valorizar a cultura regional. Né? E tem uma coisa interessante, né, Messias? Estamos lá, daí descobrimos que tem que montar uma pasta com datas cronológicas e borderôs, tudo das apresentações. Daí nós voltamos como um banho de água fria, porque fomos bem atendidos no satélite, sim. Deram toda a orientação para a gente, daí voltamos, montamos toda a pasta. O Messias foi um que, na época, pouca gente tinha computador, o Messias tinha um computador na época. Quem assinou para mim na época foi a Ed Fraser. Agora eu não sei quem que assinou para você. Foi a Ed Fraser também, né? Tinha 3, mas eu me recordo bem dela, né? Era uma artista bem consagrada na época e foi uma satisfação, né? Para a gente ter o registro assinado por ela. Porque tem uma particularidade, eu acho, o Daniel, em relação ao registro pelo sindicato, que é o fato de você ser reconhecido profissionalmente por um outro profissional da área. Eu acho que isso valoriza bem o registro, né? Ou seja, você submete o seu material, todo o seu histórico profissional, a um outro artista, né? Um artista consagrado, e aquele artista vai reconhecer. Mais ou menos assim que funciona a dinâmica do reconhecimento. Eu acho isso muito importante, porque você submete o seu trabalho a alguém que já é da área e que vai analisar e falar, realmente essa pessoa atua como um artista, como ator, como diretor. No caso, o Luiz Cláudio Daniel conseguiu tirar, né, como ator e diretor. Acho que é um dos pioneiros em conseguir tirar esse registro duplo. Eu tirei só de ator na época, minha atuação era muito mais ligada aos palcos, mas o Luiz Cláudio conseguiu tirar esses 2. Então eu acho importante esse ponto, o reconhecimento de um artista para outro artista. Eu acho que isso valoriza um pouco mais o nosso trabalho, porque como o Daniel falou, a gente tem que comprovar todo um histórico profissional através de registros mesmo físicos, né? Matéria de jornal, fotos, enfim. E aí você submete todo esse material. Então, acho que esse ponto é importante ressaltar, a importância, né? E o trabalho consecutivo, que nós fizemos o projeto de R$1,99 na época, que era teatro nas escolas.
Foi que era pioneiro, né? Foi pioneiro aqui foi o na pioneiro região. aqui, que era um jeito de popularizar, democratizar o teatro, a 1,99. E a gente tinha um bando de louco que acreditava na gente, era muita gente para pouco dinheiro, mas o dinheiro não era tão importante para a gente. Sim, sim. Mas assim, a gente construiu uma formação de público, né, com os estudantes aqui. Depois nós fizemos o teatro da quarta-feira na associação, que Exato. foi bem importante. A gente ficou mais de 1 ano e meio fazendo todas as quartas-feiras. Você lembra disso? Levamos Lembro, bastante sim, palco, cadeira nas costas. para poder montar. A gente, na época, o Paulinho que apoiou a gente. Mas eu entendo que foi importante, né? Porque, como a gente já falou inicialmente, a gente sente essa satisfação de ter participado desse processo inicial, né? Da formação praticamente do Teatro Amador de Taubaté, né? Porque Taubaté tem alguns momentos, né? Se a gente for olhar na história, Taubaté tem alguns momentos em que alavancou o movimento cultural aqui na região e, de uma certa forma, esfriou. E eu lembro que a gente veio num segundo momento aí para tanto alavancar como profissionalizar, dar luz, né, dar visão à arte que é feita aqui no Vale do Paraíba. Então, esse processo que você falou, Daniel, eu acho que foi importante porque, primeiro, foi importante para a gente, como artistas, trabalhar em todas essas vertentes, desde a montagem, da elaboração de texto, da parte cenográfica, enfim, a gente fazia absolutamente tudo, porque a gente não tinha uma equipe determinada para cada área, então a gente fazia absolutamente tudo, desde a montagem de palco até controles administrativos do processo. Então isso foi importante para a nossa formação e de uma certa forma a gente começou a formar um público de teatro em Taubaté, que é isso que o Daniel estava falando, a formação do público, né? Por exemplo, esse projeto de levar teatro às escolas, né? Que é um espaço ali onde eu acho que cabe bem a cultura e nós tivemos essa iniciativa de levar, foi um projeto grande, a gente passou vários anos fazendo esse projeto, depois veio esse da associação, onde a gente dava acesso à população ao nosso trabalho. Eu acho que isso é importante porque você facilitando, democratizando esse acesso, você faz com que o público seja formado, porque o artista ele vive de público, né? A razão da gente fazer arte é o público. Se a gente não tem público, nosso trabalho fica sem sentido. Então a gente pode também ter essa satisfação de ter participado do início da formação desse público que consome teatro, que consome arte de uma forma geral hoje, no Vale do Paraíba, porque a gente sabe que esse é um processo contínuo. Né? E o interessante é que, mesmo a gente sabendo que trabalhava durante o dia e à noite a gente saía para os ensaios, muito projeto a gente ensaiou bastante e não chegou a concretizar, foi participar. A gente não tinha tanta experiência, mas a gente foi convidado a participar do Criança Nota 10, que era lá no Bonfim, que o Russo, na época, convidou a gente para poder... Tinha uma criançada lá que tinha vontade de fazer teatro, fazer oficinas de cenografia. Projeto social. E era um projeto social bacana lá, que tinha muita criança que ficava na praça lá e para a droga não tomar conta desses jovens, a gente fez essa parceria, a gente ia lá 3 vezes na semana, né? Isso. Quando o Messias não ia, eu ia, daí chegava na sexta-feira, geralmente a gente fazia junto as aulas, a gente chegou a fazer uma mostra lá, né, de teatro com as crianças, e foi 2, né, foi 2 que a gente fez, e eu tenho orgulho disso hoje, porque de todas as crianças que passaram com a gente, tem uma que a gente só escutou a voz dela depois de 3 meses que a gente estava lá. Queria que você falasse um pouco da Varuska, que ela está aí, eu tenho o maior orgulho dela, porque ela está buscando o caminho dela em São Paulo. Exato. Ela está já em musicais, pequenas participações em peças de coisas, e ela está trilhando o caminho dela, e eu acho assim que daquelas 30 crianças que tinham lá, a gente tem a possibilidade de todo mundo pegar essa carreira, ou apenas 1 ou 2% ir para frente. E esse 1% continua aí, firme e forte, e trabalhando, e hoje em dia você escuta a voz dela, né? Fala um pouco pra gente disso. Exatamente, acho que esse projeto Criança Nota 10 ele foi muito importante nesse sentido, porque inicialmente o projeto ele não tinha o objetivo de profissionalizar ninguém no teatro, a ideia, como o Luiz Cláudio falou, era apenas
oferecer uma forma dessas crianças terem um entretenimento, terem uma formação ali para sair das ruas, sair das praças, enfim, para ficar livre de tudo aquilo que era perigoso para elas na época, né? Então a gente, enquanto artistas, com esse compromisso social, o objetivo nosso era esse. E aí a gente se depara com o contexto da vida de cada um, né? Cada criança que estava ali apresentava uma particularidade em relação à sua vida, às suas dificuldades, e aí a gente começa também, para nós, foi uma experiência bacana, porque a gente vê que o teatro ele funcionava como uma fuga, né, para muitos deles ali, e uma oportunidade que eles tinham de se desenvolver. E a Varusca, né, a Varusca Neves, que o Daniel se refere, foi uma surpresa para nós, que era uma das crianças que mais tinha dificuldade, né, inclusive de se expressar. Então, teoricamente, a gente imaginava que ela não conseguiria, né, de certa forma, todo mundo. E por incrível que pareça, o teatro ele tem esse poder, né, de transformar o amor, a paixão que ela demonstrou pelo teatro, levou com que ela se desenvolvesse, e no meio de todas as crianças, ela foi a que mais se destacou, e hoje trabalha, inclusive, com projetos na TV Cidade, correto? Eu tive o prazer de, quando ela foi fazer a formação técnica de teatro na FEG, eu fui com ela fazer a dupla para que ela fizesse o exame, teste, né? E ela passou, foi aprovada, e hoje é uma satisfação para a gente ver que um fruto, como o Daniel falou, de 1% daquelas crianças, uma se destacou. Isso é um motivo de satisfação para a gente saber que a gente pôde contribuir para a formação da Varusca, né? Hoje ela está em São Paulo, profissionalmente falando, trabalhando, correndo, criando o seu espaço dentro das artes. Isso para nós é uma satisfação E muito ela grande. sempre se aprimorando, é legal isso. E ela não esquece das origens, é legal isso. Eu já Exatamente, vi ela né? dando entrevistas e ela falando da onde ela veio. E eu acho bacana isso, de ela ter ainda essa sensibilidade de que ela fez parte de um projeto social e ela tem essa coisa dentro dela, né? Eu acho que a nossa de contribuir com a sociedade, eu acho que 1% a gente conseguiu. Exatamente. Tem mais ainda para fazer, 99%. Mas já estamos no caminho. Porque eu acho que o bacana é isso, né? A arte ela tem um poder muito grande, né? A gente precisa reconhecer isso. E o poder social que a arte tem, ele é muito importante para a sociedade, né? Principalmente hoje, que a gente tem um cenário no mundo totalmente diferente do que era, sei lá, 25 anos atrás, quando a gente começou. Eu acho que a arte, de uma forma geral, ela se torna muito mais importante no contexto social, porque ela tem essa possibilidade de oferecer, né, às pessoas oportunidades que, de forma geral, elas não têm. Eu acho que é importante a gente ressaltar o acesso que a gente precisa criar para as pessoas à arte. Ele precisa ser muito grande. A gente não pode elitizar, né, o acesso, porque o acesso ele possibilita muita coisa. E uma delas é essa aí, como o exemplo da Varusca. Inclusive, um beijo para a Varusca. É um exemplo bacana de quando você dá acesso, você possibilita que a pessoa se desenvolva e consiga outros caminhos da vida. Então, acho que nesse contexto, a arte ela tem um compromisso muito forte com a sociedade. E eu acho que eu acho que é uma das satisfações que a gente tem de contar dentro do nosso trabalho aí, no Teatro Amador. Eu acho um ponto bacana também da gente ressaltar que dentro de todo esse processo, eu acho que o auge que a gente conseguiu foi quando a gente recebeu aqui no Vale do Paraíba, né, o filme, né, Tapete Vermelho, que foi feito em homenagem a Mazzaropi, com o elenco global, que vieram fazer esse filme aqui na região, tendo o Matheus Nastergalli como protagonista. E em função do avanço que a gente já estava no nosso trabalho, boa parte das pessoas, né, inclusive eu e o Daniel participamos, e boa parte das pessoas que trabalhavam conosco, foram convidadas a fazer esse longa-metragem em homenagem a Mazzaropi, que foi todo filmado aqui na região, também valorizando a nossa cultura regional. Mas isso mostrou que o trabalho que a gente vinha fazendo estava sendo bem feito, a ponto da gente ser convidado, né, pelo diretor, Luiz Alberto Pereira, para participar desse filme, e participamos, e acho que ali foi um momento bacana também, que vale a pena a gente ressaltar, que foi um marco para nós aqui na região. Temos artistas participando de uma produção tão grande, né, com um elenco de peso, né, Matheus Massegali, Gorete Milagres, Paulo Betti, Paulo Goulart, Cássia Kiss, um elenco assim, acho que de peso. E a gente conseguir inserir todos esses artistas aqui da região dentro de um projeto tão grandioso, eu acho que trouxe uma confirmação de que o trabalho que a gente vinha fazendo, né, surtia efeito. Então,
sei que o Luiz Cláudio comenta em relação a isso, mas eu acho importante Então, esse ponto. Que vem primeiro fazer o levantamento da cidade, dos atores. A triagem, a primeira né? pessoa que veio conversar, que ele conversou em Taubaté, foi eu e o Messias, que estavam na porta do teatro, esperando o teatro abrir. Exatamente. Que a gente foi assistir uma peça. Dentro de um dos projetos, né, que a gente tinha na época aí. A gente estava lá e ele veio conversar com a gente até falou, a gente não levou a sério, porque vai fazer uma produção aqui em Taubaté, tal, mas aí depois a gente viu que era sério e a gente deu o canal para ele das pessoas com quem conversar, de quem procurar, deu os nomes para ele, porque ele nos convenceu que era um negócio sério, porque Taubaté sempre foi assim, teve muitos oportunistas antes, né, Messias? Sim, várias sim. produtoras passaram aqui que era para tirar dinheiro, e a gente fica cansado dessas coisas. Fica escaldado, vamos dizer assim. Fica escaldado. Mas antes dessa produção do Tapete Vermelho, o Messias fez Yara do Paraitinga. Yara do Paraitinga. E veio um pessoal da USP, né? Bem lembrado, bem lembrado. Que veio fazer aqui. Se eu não me engano, era da USP ou da FAP, um grupo de cineastas que estavam em formação, que era o TCC deles, né? TCC, exatamente. E como a gente estava na efervescência naquele momento do teatro em Taubaté, que estava acontecendo toda semana, tinha teatro em Taubaté, tanto na Fego, como no Metrópolis, como nas escolas também. Tava no auge o teatro, estava efervescente mesmo. Bastante gente procurando fazer, bastante grupo de teatro tinha, os antigos e os novos. Então estava sendo bem bacana, estava um momento gostoso, onde despertou eles virem procurar atores aqui em Taubaté. E o Messias foi um dos protagonistas desse curta. Exatamente. É importante o Daniel falar sobre isso, porque é um curta que resgata a cultura do Vale do Paraíba, né? A lenda da Yara do Paraitinga, e realmente foi uma satisfação da gente também ser lembrado para esse trabalho, tanto para nós como ator, como moradores aqui da região do Vale do Paraíba, porque foi um projeto que resgatou essa cultura regional, né? Que é a lenda da Yara do Paraitinga, a nossa sereia do Paraitinga, né, Yara? E realmente foi uma sensação. Participei desse projeto com outros atores aqui da região, e foi um projeto importante porque basicamente um documentário mesmo, algo que registrou essa lenda, e a gente teve o prazer de participar com esses grupos, e o interessante é que a participação nesse curta-metragem abriu espaço, né, começou a dar visibilidade para os artistas daquela região, inclusive para o filho, que ele começou a saber desse movimento teatral através desse curta, porque alguns desses alunos que estavam fazendo TCC também foram trabalhar no filme, correto? Foram fazer produção, pré-produção, assistente de direção, câmera, assistente de câmera. E aí eles mesmo que indicaram, olha, tem um pessoal em Taubaté que a gente já trabalhou com eles fazendo isso, então você vê que é importante a gente começar o movimento, porque daí o movimento ele vai se espalhando boca a boca. Então isso para nós é satisfatório, porque a gente vê que foi fruto desse trabalho que o Daniel estava falando inicialmente, que a gente começou lá atrás, com o teatro amador, carregando palco nas costas, fazendo toda a montagem de produção, e a gente foi evoluindo. E esse trabalho, ele foi rendendo frutos, né, gradativamente. Então, para nós, acho que a satisfação, porque além de oferecer essa oportunidade de trabalhar, foi nos oferecendo reconhecimento. Reconhecimento no sentido de participar das produções, que nós estamos citando aqui, de projetos sociais, de curta-metragem, até chegar no longa-metragem, como do nosso registro profissional. Então, tudo isso que a gente conseguiu foi através desse movimento, né, que a gente foi começando, foi insistindo, e chegamos até aqui. Hoje a gente está no nível aí, um pouco mais avançado em relação ao passado, inclusive em termos de estrutura, né, como o Daniel tinha falado, a gente tinha muito pouca estrutura, e hoje a gente pode contar com uma estrutura um pouco mais ampla, né, que nos possibilita fazer projetos, né. O Daniel trabalha hoje aí com muitos projetos para o governo do estado, para o governo federal, o movimento da TV Cidade, né, como TV comunitária, e tudo isso só foi possibilitado, né, em função desse trabalho que foi começado lá atrás, como a gente foi mencionando aqui. E tem uma coisa interessante, que depois a gente quis dar um passo maior, que o Messias, a dramaturgia dele é sempre voltada às raízes dele, ele não esqueceu as raízes. E
é uma dramaturgia que é gostoso porque é o seguinte, os elementos que ele buscou são referências da sua infância, do seu convívio, do matriarcado, né, que teve da sua família. Exato. E ele sempre gostou de música nordestina. E o Rei do Baião é um dos artistas que Messias conhece a fundo, as letras de música. Depois, sim, Dominguinhos, que a gente teve em São José. Tivemos a sensação em São José, em São Luís do Paraitinga, a gente teve antes, depois de São José. E em São José foi uma despedida, né, Messias? Percebeu lá, ele lembrou da gente de São Luís do Paraitinga. Exato. E mandou os seguranças deixarem a gente entrar, que estava no... Era um festival de música que estava tendo popular, de popular em São José, que era um evento grande. E ele tivemos a honra de recebê-lo na grade que tinha e mandou a gente entrar para dar um abraço nele. E a gente conversou com ele, ele ficou muito feliz da gente estar acompanhando a trajetória dele aqui no Vale. Fala um pouco para a gente desse momento e fala um pouco da Légua Tirana para a gente, como você se baseou, como você construiu. E daí depois a gente fala num outro momento de como a gente construiu esse trabalho, que nós vamos voltar com ele logo, logo, se Deus quiser. Com certeza. E fala pra gente isso um pouco. Legal. Bom, Légua Tirana, só contextualizando, é uma peça, né, que eu tive o prazer de escrever aí nos anos 2000, baseado na cultura nordestina, né? Eu sempre fui fã de Luiz Gonzaga, né? Nasci ouvindo Luiz Gonzaga, enfim. Mas o interessante é que depois de adulto que eu vim descobrir Luiz Gonzaga. Descobri no sentido de ver a riqueza cultural que tinha as letras das músicas deles. E aí, quando a gente começou a fazer teatro, me veio esse reflexo de aproveitar todo esse contexto cultural contido nas músicas, nas letras, né, das músicas deles. E aí eu resolvi escrever Légua Tirana, com a grande participação do Daniel, porque na época eu tinha esse ímpeto de escrever, mas eu não tinha uma noção muito artística ainda. E ele, com esse olhar mais de direção, mais cultural, conseguiu me direcionar. O fato é que a gente conseguiu trazer para o palco um espetáculo muito denso, ao mesmo tempo que homenageava Luiz Gonzaga, trazia consigo toda a história nordestina para o palco. E nos 100 anos do Luiz Gonzaga, nós estivemos no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Exato. Daí fizemos contato com a Mariana, né? Mariana Mora Pera. E Daniel Gonzaga, Daniel Gonzaga, que nos recebeu. Os netos, né, do Luiz Gonzaga. Que nos recebeu no camarim, conversamos, tiramos bastante fotos na época, né? Daí exatamente. Falamos do trabalho que a gente estava fazendo na época também. Eles ficaram muito felizes de saber que a gente trabalhava com a cultura, né, do avô. Fala pra gente dos projetos do futuro agora, eu sei que você está escrevendo. Bom, a gente, uma vez a gente trabalhando com arte, especialmente com teatro, é difícil a gente parar, né? Então, mesmo com a vida levando a gente para outros trabalhos, outras vertentes, a gente nunca perdeu essa veia, né, cultural. O tempo passou, se a gente ficar aqui, a gente vai passar dias e noites conversando, porque a gente tem bastante história. Dá nas suas redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouco mais do dramaturgo, do ator, e da pessoa também, Manuel Messias, e deixa aí para as pessoas. Exatamente, quem quiser me achar aí nas redes sociais, no Facebook Manuel Messias e no Instagram mmsilva11, tá? Então quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, enfim, pode entrar nas redes sociais lá, a gente interage, fica à disposição aí. Agradeço, obrigado por nos receber e obrigado pelo apoio também. O Gabriel deu um apoio pra gente hoje aqui, bateu umas fotos pra gente aqui também. Ali atrás fez uma produção aqui pra gente, fora a Claudinha Mello, o André Ferreira, o Jonathan William também, que está com a gente. E foi esse o Balaio Cultural de hoje. E até a próxima. Obrigado. Você assistiu o Balaio Cultural,
programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.